Que aí, voltando, né? Tô tentando voltar. É o nosso 2023. Cara, 2023... Ou seja, 2023, mas 23, 24, 25... Tem tudo, né? Ainda tem. Deveria ser anos espetaculares pro Brasil. Uau. Pelo cenário externo, que essa inflação aconteceu, o mundo demorou a ajustar, isso é um ponto importante. O cenário chinês desaquecendo, China desaquecendo até mais rápido do que deveria, provavelmente. Índia é um mercado um pouco complexo, uma sociedade um pouco mais complexa para o investimento, uma sociedade ainda com a democracia bem assim. A gente era para ser a bola da vez, entendeu? Então, assim, a gente está provavelmente perdendo uma oportunidade como nação nesse ano que vem e em 2025 gigante, entendeu? Então, assim, o que dói é isso, é a gente saber que a gente está com uma janela de oportunidade muito boa e que a gente perdeu as janelas assim, como a gente perdeu em 2010, a gente perdeu uma janela grande em 2012, 13, nem 10, mas 12, 13, 14, e essa janela não passa. Isso é importante a gente entender. Janela de crescimento econômico não é uma coisa que é assim, não peguei esse ano, não, os planetas estão alinhados, né? Esquece, Mesmo assim, o que a economia mundial cresceu agora entre 2012 e 2020, antes da pandemia, esses 8 anos, que a gente não cresceu, é absurdo. A gente perdeu uma janela. Então, assim, houve 10 anos ali de crescimento econômico que a gente não pegou, não cresceu, e o mundo todo cresceu. A gente entrou em 2020, que a pandemia tem esse marco, né? Sem ter crescido em 10 anos anteriores. E o mundo tinha crescido em 10 anos anteriores. E agora, pós-pandemia, tem uma nova janela para o Brasil muito boa, né? Esse ano era uma janela muito boa. Esse ano, próximo e provavelmente 25. E que a gente não está parecendo que vai pegar. Até porque a gente entra 2024, então, em dívida. A gente está endividado e economia é uma coisa interessante porque ela, assim, investimento econômico, como o nome já diz, ele nunca olha para o passado, ele olha para o futuro. Então, o preço de uma ação, né? Falando assim, o preço que todo mundo conhece, ele não é um preço, ele é precificado de acordo com o futuro, né? Então, assim, o que é que o investidor vai fazer para investir no Brasil? Olha para trás? Não, olha para frente. Qual é a perspectiva que isso tem para me dar? E a perspectiva nossa não é tão boa, né? As curvas não são tão favoráveis. Assim, eu estou me endividando para pagar a conta, né? Então, eu não estou me endividando para investir. É para pagar a conta, né? Para pagar salário do funcionário público. E, além disso, eu estou aumentando a quantidade de funcionário público, né? Então, assim, isso vai parar quando? Isso vai parar onde? Isso é uma outra coisa que eu queria te perguntar, porque aparentemente a taxa de desemprego ou desocupação parece estar controlada, parece estar melhor do que estava, né? Enfim, há um tempo atrás. Só que o governo está contratando demais também. A grande queda de desemprego esse ano, tá? Não é óbvio, não estou falando de 100%, mas a grande parcela do desemprego que caiu esse ano é de contratação estatal, né? É o governo contratando, né? Tá. Agora, então não é de novo que a economia está sendo mais produtiva, está crescendo, é que o governo está contratando. Exatamente. Então, assim, quando a gente olha assim, o Brasil vai crescer. Chegou em julho, todo mundo assim, né? O governo é otimista demais, vamos crescer 3% esse ano. Ninguém fala mais em 3% esse ano. Ninguém fala mais em 3% esse ano, porque sabe que foi pro espaço 3%, então o cara nem deu 2 altos. A briga é essa. Ano que vem estão falando em 1 ponto alguma coisa, como otimista. Assim, o tamanho do Brasil, a pobreza que nós temos, crescer 1% é um tiro na cabeça da população. Não estou falando dos Estados Unidos crescer 1%, que já seria péssimo para eles, mas é os Estados Unidos, né? Estou falando de um PIB aí na casa de 20, 24 trilhões de dólares, né? Então, assim, crescer 1% em cima disso é pouco, mas é 1% em cima de uma base gigante da maior economia do mundo. O Brasil, é isso que tem que entender. Fala assim, vou crescer mais do que tal, mas a gente tem que crescer muito. A gente tem que, para crescer, a gente tem que conseguir entrar numa vertente de crescimento de acima de 4% durante 10 anos. A gente tem que conseguir montar esse cenário, tá? A gente tem que conseguir fazer isso ser possível, que não é possível hoje no Brasil, tá? Hoje não é possível no Brasil isso acontecer.